Quem está com a gente hoje para repercutir e analisar esse assunto é o professor Gessner Oliveira, colunista aqui do Money. Professor, muito boa tarde. Depois de tudo que aconteceu nos últimos 2 dias, qual a leitura do senhor sobre esta grande confusão envolvendo Master e Reag? Boa tarde. Muito boa tarde, Fernando. Como sempre, um prazer conversar aqui com você. Olha, eu tenho a impressão que digamos, o Banco Central deu um sinal inequívoco de que está acompanhando com atenção que instituições que tenham uma gestão de compliance falha, que apresentem problemas de gestão de risco, sérias questões, nós precisaríamos naturalmente ver os detalhes para avaliar a dimensão, mas sérios problemas e indícios de fraudes elevadas. Qualquer tipo de questão dessa natureza, o Banco Central naturalmente deve agir e o fez sem nenhuma hesitação. Eu acho que o sinal que dá para o mercado é que não serão toleradas e não serão admitidas instituições que não tenham uma política rigorosa de compliance, de gestão de risco e de combate à lavagem de dinheiro. Eu acho que é um sinal, embora gere apreensão, gere assim, manchetes, etc., mas é um sinal claro e, no médio prazo, positivo para o bom funcionamento do sistema financeiro, Fernando. Professor, dá para dizer que o que conhecemos e soubemos nas últimas 48 horas, na operação ontem e com a liquidação de hoje, reforçam a postura e as decisões do Banco Central a despeito da pressão política observada em Brasília? Ou seja, os últimos 2 dias reforçam a atuação do BC e as razões do BC para tudo aquilo que foi feito até agora? Olha, eu concordo plenamente, Fernando. Eu acho que as últimas 48 horas foram mais importantes para a autonomia e força do Banco Central do que a própria legislação. Muitas vezes você tem casos internacionais de bancos centrais que são formalmente independentes, mas que na prática cedem a pressões e na prática não tomam decisões estritamente técnicas. Eu tenho a impressão que o Banco Central vem fazendo e o fez de maneira assim bastante incisiva nas últimas 48 horas, como você falou, para realmente dizer, olha, você não está seguindo os normativos estabelecidos por uma distribuidora de títulos de valores imobiliários. Não há indícios de fraude, de falha de gestão de risco, etc. Está fora, está liquidado. Então, realmente, eu acho que o Banco Central reafirmou a sua autoridade e, na verdade, reforçou. Eu acho que é um episódio que a gente vai ver esse episódio do Banco Master como um evento no qual, a despeito de pressões políticas claras que emergiram, etc., o Banco Central tem feito aquilo que um Banco Central deve fazer para garantir a estabilidade do sistema financeiro. Professor, a pressão política, ela foi evidente ao longo dos últimos meses, vários meses, e ela continua colocando o narizinho para fora d'água, assim, porque continua mostrando sinais de vida. Diante do que a gente conheceu ontem na operação e hoje com essa liquidação, que tipo de argumentação o Banco Central e a racionalidade têm para combater esta pressão política? Está claro que ali, no caso Master e na Reag, tem um crime acontecendo e estão aparentemente defendendo criminosos?
Definitivamente, eu acho que toda vez que há algum tipo de pressão externa para que um regulador faça algo que não está previsto nas normas, ou deixe de fazer algo que está previsto, quer dizer, o Banco Central não pode tolerar um descompasso evidente entre ativos e passivos de um banco, não pode tolerar uma desobediência às normas de combate à lavagem de dinheiro, de combate à fraude, etc., por uma distribuidora de títulos imobiliários. Então, o Banco Central tem que agir. Se ele não faz, realmente você torna o sistema financeiro brasileiro algo muito vulnerável, sem credibilidade. Eu acho que o Banco Central contribuiu neste episódio, ou vem contribuindo nesse episódio, ainda haverá novos capítulos, mas vem contribuindo nesse episódio para reafirmar algo que é um ativo para o país, para a economia do país, que é que, digamos, as normas do sistema bancário são respeitadas, as normas do sistema financeiro são respeitadas. Então, eu tenho a impressão que a lição que fica, e eu acho que é uma clara lição para o mundo político, é que se há uma coisa a ser preservada para o bem de todos, para o bem do sistema político, inclusive, a rigidez, a estabilidade do sistema financeiro, do sistema bancário. Do contrário, você fica sujeito a realmente uma séria crise de credibilidade que contagia a economia inteira. Felizmente, nós tivemos um episódio aqui de uma liquidação extrajudicial que não tem, obviamente, gera ruído aqui e ali, mas não gera nenhum problema sistêmico para o mercado financeiro. Perfeito. E, professor, nos últimos dias, diante do que estava acontecendo no caso Master, alguns investidores internacionais começaram a olhar com um certo, assim, com uma sobrancelha meio torta para o Brasil, com alguma preocupação de que essa solidez, essa fortaleza da atividade da supervisão bancária exercida pelo Banco Central poderia estar ameaçada. O senhor entende que, diante do que desses fatos mais recentes, será que essa preocupação do investidor estrangeiro sobre a atuação do Banco Central, das instituições, poderá diminuir? Eu acho que sim, eu tenho certeza que investidores vão, naturalmente, com o episódio Master, etc., muitos certamente tiveram alguma preocupação, estudaram sobre o caso, olharam, consultaram analistas e observadores do sistema financeiro brasileiro, etc. Obviamente, formaram sua opinião, mas eu tenho a impressão que esses mesmos investidores vão avaliar que o Banco Central brasileiro tomou as medidas que um Banco Central deveria tomar e que, portanto, digamos, aquilo que fica do episódio é que, olha, é possível que surja problemas com uma instituição, essas questões aparecem em qualquer mercado, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, em qualquer mercado, surgem problemas associados a instituições que não cumprem regras ou instituições que acabam na insolvência. Isso, digamos, faz parte do jogo de mercado. Mas eu acho que a avaliação dos investidores vai ser, olha, no Brasil há um Banco Central credenciado, já inclusive bem avaliado internacionalmente, mas que diante de um teste de força, houve pressões de toda sorte, agiu como uma autoridade monetária independente deve agir. Eu acho que o saldo será positivo, Fernando. Muito bem, assim como positiva é a avaliação do telespectador que ouve o professor Gessner Oliveira, colunista aqui do Money, a quem agradeço essa nossa conversa tão proveitosa. Obrigado, professor. Uma ótima tarde. Eu que agradeço, generoso Fernando. Um prazer estar aqui e conversar com você. Até Abraço. logo.